Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de decisão, dia que vale o ano do Internacional. Afinal, o Colorado joga diante do Rosário Central a sua vida na Copa Sul-Americana. Em caso de eliminação, terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. O técnico Roger Machado terá boas notícias e eu quero falar também sobre janela de transferências. Afinal, um Grenal se avizinha no mercado, né? Afinal, o Inter está buscando um jogador que o Grêmio também quer. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar essa ideia então? Quero saber, acordaram otimistas? Acordaram pessimistas? Acordaram sem sentimento nenhum? Então, deixa aí nos comentários a tua opinião. A gente vai falar muito sobre Inter e Rosário Central em nome da Zapay. Z-A-P-A-Y, meus parceiros aqui no canal, e que você pode, né, ter uma série de facilidades. Afinal, tu tá com licenciamento pendente? Tá com alguma multa que deixou passar? Só consulta de forma gratuita lá no aplicativo da Zapay, colocando a tua placa, e aí mesmo, lá na Zapay você quita esses débitos de forma parcelada no cartão de crédito e ainda tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app, ele está disponível aqui na descrição do vídeo. Turma, quero começar falando sobre o jogo de hoje à noite, né? Afinal, como eu disse, é o jogo que vale o ano. É um jogo extremamente decisivo para o Internacional. O Inter que perdeu em Rosário por 1-0 naquela agada do Rômulo, né? Gol do Campaz. Ou seja, para passarmos no tempo normal, o Inter tem que bater o Rosário Central por no mínimo 2 gols de diferença. 3-1, 2-0, 4-2, 5-3, tudo isso tá valendo, né? Vitória por um gol de diferença leva a decisão para o drama dos pênaltis, que o Inter está acostumado a viver, né? Já vimos aí contra o River Plate, contra o Juventude, contra o CSA, contra o Caxias, contra o América, contra o Boca. Acho que nos últimos 4 anos tivemos no mínimo umas 7 decisões de pênalti para o Internacional decidir a sua vida. Apesar, né, de que decisão por pênaltis contra os argentinos no Beira-Rio, o Inter tem um bom retrospecto, né? Uma boa lembrança, já que a última vitória do Inter em pênaltis foi justamente contra o River Plate. Para hoje, gente, o Inter tem boas notícias, né? 3 jogadores estão de volta: Alan Patrick, Ener Valencia e também, né, a possibilidade muito grande do Inter ter o Fabrício Bustos, né, do lado direito. Existe ainda uma possibilidade remota do Wanderson aparecer entre os relacionados, mas mesmo que esteja relacionado, não deve começar o jogo como titular. Existem algumas dúvidas sobre como o Roger Machado vai montar esse time do Inter. Afinal, ele tem poucos treinos, ele sabe que é uma decisão, tem toda a questão da parte física que gera desgaste, gera problemas para escalar, desde a época do trabalho anterior, do outro técnico que esteve aqui, mas, perdão, a gente vai projetar o Inter da seguinte maneira: com Sérgio Rocher no gol, Bustos na lateral direita, e aqui já temos um problema, né? O Vitão não deve retornar. Então estou projetando Mercado do lado direito e Robert Renan na esquerda, ou Igor Gomes do direito e o Mercado jogando na sua posição habitual do lado esquerdo, com o René fechando a linha de 4. No meio-campo, sem Fernando e sem Thiago Maia, que também não retornam, Rômulo deve ter a sua oportunidade, e aí do lado dele o Bruno Henrique deve aparecer jogando um pouquinho mais recuado. E aí do meio para frente, gente, Alan Patrick, Borré, Wesley e Ener Valencia. É o que eu estou apostando de escalação do Inter para começar o jogo contra o Rosário Central. Jogo 9h30 da noite. O Inter informou agora há pouco pela manhã que os ingressos estão esgotados nas áreas do Inter, né, nas cadeiras locadas e nas áreas livres. Restam ingressos somente na área do Coração do Gigante. A projeção é de 40 mil torcedores hoje contra o Rosário no estádio Beira-Rio, né? O grande jogo do ano até o momento do Internacional, tá? Tô confiante, mas com receio, né? Com os 2 pés atrás, mas acho que o Inter passa nos penais hoje. É o meu sentimento, acho que o Inter ganha de 1-0 e vai a pênaltis contra o Rosário Central. Rosário Central, né, que inclusive, né, venceu o Sarmiento por 4-2, né, na sua última partida no fim de semana, preservou de fato, né, muitos titulares. Quero falar também, gente, sobre Gabriel Carvalho. Afinal, ontem o Inter anunciou a renovação desse jogador. O Gabriel Carvalho, na verdade, ele tem 16 anos, então ele não pode assinar, né, um vínculo profissional, vamos dizer assim, né? Ele começou a assinar o primeiro contrato profissional dele ontem.
O contrato dele é até 2026, que é quando justamente ele completa 18 anos. Completados os 18 anos, ele vai ter um vínculo de mais 2 anos, ou seja, ele vai ficar aqui até os seus 20 anos. Ele assinou até 2028 com o Internacional e isso impacta muito porque ele deve ter recebido, obviamente, um aumento salarial e com esse aumento salarial também um aumento da multa. Por quê? Como é que funcionam as multas aqui no Brasil? A multa, né, dos jogadores do Inter para o exterior, ela geralmente é padrão. 60 milhões de euros. Não significa que o Inter vai vender um jogador a 60 milhões de euros. É uma proteção para que o clube europeu que queira negociar com o Inter tenha que bater obrigatoriamente aqui na porta do clube para negociar. Então, para a Europa, o Inter está protegido. Para nível Brasil, o Inter bota uma multa também padrão, que é 2.000 vezes o salário médio do jogador. Eu não tenho a informação de quanto era o salário do Gabriel Carvalho, mas a multa para o Brasil estava na casa dos 30 milhões de reais. Então, daqui a pouco o Palmeiras vê um investimento, o Flamengo vê um investimento e o Inter poderia, né, perder o Gabriel Carvalho. Agora, renovando, né, deve ter um salário um pouquinho maior e a partir daí, né, também uma multa rescisória que fica impagável para o futebol brasileiro. Então, essa é a situação. Gabriel renovou até 2028 e certamente a partir de agora vai ser mais utilizado pelo técnico Roger Machado. Pra gente fechar, quero falar sobre o tema principal do vídeo, que é um Grenal que se avizinha na janela de transferências. Afinal, estou falando de Alex Sandro, lateral esquerdo, 33 anos, que está livre no mercado neste momento, após a saída da Juve, 1,81 de altura, né? Fez aí na última temporada 18 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Jogador que tem um ótimo retrospecto aí, né, na Juventus desde 2015, passou pelo Futebol Clube do Porto também. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque o Alex Sandro comunicou aos clubes interessados nele que aguardaria propostas do futebol europeu. E as propostas que chegaram até agora pelo Alex Sandro não agradaram muito, tá? O staff do jogador que começa a olhar com bons olhos para o futebol brasileiro. E aí tem 3 clubes que estão interessados de forma mais veemente no Alex Sandro: Inter, Grêmio e São Paulo. E aqui eu quero falar sobre o São Paulo, porque o São Paulo tem uma preferência pelo jogador. O jogador tem um histórico familiar com o São Paulo e prometeu ao presidente Júlio Casares do São Paulo que o São Paulo tem preferência. Mas o que é a preferência do São Paulo? O São Paulo será a primeira proposta que ele vai escutar. Não significa, né, se Inter e Grêmio fizerem propostas e o São Paulo também, ele vai jogar no São Paulo. Acho que não, né? A preferência é sobre ter a primeira proposta. E aqui, né, a gente sabe como é o mercado do futebol. Pagou mais, levou. Inter e Grêmio estão interessados. O Grêmio está procurando lateral esquerdo, afinal, né, tem o Reinaldo, tem o Mike, mas nenhum é afirmado. E o Inter, né, vive uma situação talvez até pior. Tanto é que quando não joga o René, joga o Robert Renan, que é um zagueiro. O Bernabé, né, tá a turismo aqui em Porto Alegre. E de qualquer forma, né, o Inter precisa de um lateral afirmado para o ano que vem, já que o contrato do René também acaba no final desta temporada. E não deve renovar o vínculo, pelo menos até onde a gente sabe. Então, Alex Sandro é uma busca, um Grenalzinho aí na janela de transferências que pode ter um São Paulo, que é filho do Inter, filho do Grêmio também, então tá tudo em casa, tá certo? Então, Alex Sandro, seria uma boa? Deixa nos comentários sua opinião e não esquece de palpitar Inter e Rosário Central lá na KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom ECOLAR para você ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Aquele abraço, turma, e a gente se vê. Fui!